Bom, pessoal, primeiramente agradeço a todos vocês, um bom dia a todos, logicamente, né? Eu agradeço a presença virtual nessa nossa fase da nossa vida, que jamais imaginamos que um dia isso fosse acontecer. Essas nossas reuniões de maneira virtuais são cada vez mais presentes no nosso dia a dia. O lado bom é que, em qualquer lugar que nós estejamos, nós podemos nos reunir com as pessoas de uma maneira virtual. E o lado ruim é que a presença física, ela ainda é muito importante no nosso dia a dia, mas vamos nos acostumando com isso e vamos tocando os nossos projetos. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês da maneira virtual, né, a participar desse nosso bate-papo, vamos chamar assim de um bate-papo informal, né, que vamos tratar sobre os assuntos voltados à redução de custos previdenciários e custos fiscais na esfera administrativa. Antes de mais nada, nós queremos agradecer, logicamente, a toda a equipe da Sênior Noroeste Paulista, em especial ao Fabiano, a Manuela, a Ariadna e ao Ademar, que são pessoas que são parceiros em nosso projeto e fizeram para que isso viesse a acontecer. Vou trazer um pouco mais de informações para vocês aí que estão do outro lado, voltado aos assuntos da área tributária. Bom, pessoal, um projeto de revisão tributária, o que nós fazemos? Nós buscamos as oportunidades que estão previstas na legislação no período prescricional dos últimos 5 anos e que podem favorecer as empresas com um expressivo resultado financeiro para o seu fluxo de caixa. E, além disso, né, além de identificar oportunidades sobre o passado, nos últimos 5 anos, o intuito não é somente esse, mas sim também de levar esse conhecimento para a empresa, onde a empresa vai ajustar as suas bases de operações, né, para o futuro e, consequentemente, reduzindo a sua carga tributária. Propositalmente, a legislação tributária ela é muito complexa e, quando ela é editada, ela traz muito dúvidas na sua interpretação. E, automaticamente, quem fica na linha de frente, ela transfere essa responsabilidade, na verdade, para quem está nessa linha de frente, seja um contador, seja um advogado, alguém ligado ao departamento pessoal, de recursos humanos, a fazer essa interpretação da legislação, né? E por ser uma situação muito complexa e interpretativa, é muito comum que as empresas adotem uma postura ultraconservadora, a fim de evitar, né, riscos de autuações futuras, mas, consequentemente, pode também acontecer de recolher impostos a maior. E, logicamente, o fisco tem a agradecer porque está entrando dinheiro no caixa do fisco. Vou dar alguns exemplos aqui aleatórios sobre a legislação, que até hoje nós temos muitas dúvidas, né? Vocês já devem ter ouvido falar sobre as discussões judiciais que envolvem a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, que se tem também para o ISS. Então, são discussões antigas que, muito embora o STF, lá em 2017, ele determinou que a exclusão do ICMS, o contribuinte tem esse direito a fazer essa exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, só que até hoje não foi normatizado. Então, assim, como é que eu faço essa apuração? Então, essas dúvidas são pertinentes ao nosso dia a dia. Aí passamos pela questão do lucro real, lucro presumido, sobre a essencialidade do insumo e relevância, são leis, a 10.637, que é desde 2002, a 10.833, que é de 2003, então, assim, surgem essas dúvidas. Um outro exemplo aqui, voltado sobre a folha de pagamentos, é a questão do cálculo da alíquota do RAT, do FAP, como é que esse cálculo que é feito, se eu tenho uma matriz, que é a indústria, uma filial que é um departamento administrativo, a alíquota do RAT é a mesma, como é que eu faço para ajustar essas alíquotas do RAT, o cálculo da desoneração sobre a folha de pagamentos. Então, são situações do nosso dia a dia que, quando essas leis foram editadas, elas não são muito claras, e com isso faz com que, né, infelizmente, os contribuintes acabam recolhendo impostos a maior. Então, pessoal, no nosso webinar de hoje, nós vamos bater um papo sobre essas questões que envolvem a parte administrativa, sobre excelentes oportunidades, né? E, na sequência, nós vamos demonstrar, né, sobre alguns estudos que são feitos com nossas ferramentas tecnológicas, né, nossos softwares,
que ele visa o quê? Com base em análise, cruzamento de informações, trazer, né, e demonstrar essas oportunidades sobre o âmbito administrativo. Tá? Na sequência, para abordar esses tópicos, eu vou convidar o senhor Juan Rafael, ele é o nosso diretor operacional, que cuida dessa parte tanto previdenciária, como também na parte da apuração dos impostos indiretos. Ele é um profissional que tem mais de 20 anos no mercado, fazendo esses trabalhos de revisões fiscais periódicos nas empresas. Não se iludam com a aparência dele. Eu conheço o Juan há 15 anos, mas muito embora essa cara de menininho, faz mais de 10 anos que ele fala que todo ano vai fazer 32 anos, ou seja, nunca envelhece. Não sei qual que é a fórmula, não quis passar essa fórmula para mim ainda não, mas um dia eu vou descobrir. Tá? Então, Juan, é com você agora a apresentação. Boa sorte, meu amigo, e um bom dia a todos. Muito obrigado por enquanto. Obrigado, Fábio. Bom dia a todos, primeiramente. Eu vou só mutar aqui o Fábio para a gente ter uma visualização um pouco melhor, tá? Deixa eu pegar aqui. Aí. Ok. Bom, gente, bom dia a todos, né? Primeiramente, agradeço também a participação de todos. Agradeço o pessoal da Senior Noroeste também, que essa parceria, creio que é uma parceria que vai ajudar a todos nós. Bom, vamos lá, dando um pouquinho aqui continuidade nas palavras do Fábio aqui. Sou diretor operacional da Pacta Fiscal, tenho uma experiência em mais de 10 anos trabalhando em consultoria tributária, com ênfase na recuperação de créditos na esfera administrativa, tá? Eu vou passar aqui alguns slides para vocês, para explicar um pouquinho melhor a metodologia do trabalho que a gente aplica, como que é feito o trabalho, qual que é a expertise da Pacta Fiscal, como que nós conseguimos desenvolver os trabalhos tanto na parte previdenciária quanto na parte dos tributos indiretos, tá? Vou passar aqui um slide. Vamos lá. A Pacta Fiscal é um escritório, né? Nós estamos também há mais de 10 anos no mercado, temos uma carteira aí com mais de 300 clientes atendidos na recuperação de tributos, de forma administrativa, e o escopo do nosso trabalho é identificar valores como um todo, analisando tanto a parte previdenciária quanto a parte de PIS, COFINS, ICMS e IPI. E um dos diferenciais que nós temos, né, das outras consultorias, um diferencial no mercado, é justamente a forma como nós executamos esses trabalhos e a informatização que nós conseguimos implementar no escritório, tendo em vista entregar um trabalho conciso, um trabalho muito bem embasado, muito correto, e de forma rápida, né, porque nós sabemos aí que mês a mês, o fisco está batendo aí na porta das empresas, querendo a parte dele, né? Então, a gente quer entregar um trabalho cada vez mais conciso, mais célere, e de uma forma que o cliente sempre fique satisfeito e possa ter uma redução de caixa, ainda mais nesse momento agora, né, que nós estamos enfrentando, um momento muito difícil aí para o empresariado brasileiro como um todo, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre os tópicos aqui dos tributos que nós analisamos e depois vou adentrar um pouquinho sobre os nossos softwares, como que são feitas as análises, tá? Então, o primeiro tributo aqui que a gente pode falar que a Pacta Fiscal consegue analisar para as empresas são os tributos previdenciários. A gente faz uma revisão da base de cálculo do INSS e da parte de terceiros de outras entidades. A gente entra no detalhe de cada verba dentro da folha de pagamento, buscando sempre oportunidades onde, baseado na Lei 8.212 de 91, né, que ela vai dizer quais são as bases de cálculo para a parte previdenciária, os 20% patronal e o RAT. Então, a gente busca verbas onde a empresa ofertou para tributação, e são verbas que elas não deveriam ser tributadas, pois são verbas indenizatórias ou não salariais, tá?
Outro ponto muito importante, né, que a pacta fiscal se diferencia aí do mercado, é que a gente não se mantém apenas na análise das verbas da parte de proventos da folha, porque é muito simples a gente pegar lá a parte de proventos e falar, essa verba aqui, ela está na base de cálculo, não deveria, essa aqui também deveria estar na base de cálculo, não deveria. Então, a gente entra na parte da análise dos descontos da verba também, que a gente chama de verbas coparticipativas, que são verbas que, por serem verbas negativas, elas podem deduzir da base de cálculo do INSS e muitas vezes as empresas não observam esse tipo de situação. Essas verbas, elas, com respaldo legal de que, por uma força de lei ou por uma convenção coletiva de trabalho, ela obriga que a empresa tenha esse dispêndio, né, essa despesa, e a empresa muitas vezes não consegue, né, acompanhar a legislação e não sabe que ela pode, por força da lei, né, por ela ser obrigada a pagar aquela situação, ela pode excluir isso da base de cálculo tributável dela, dos 20% patronal e do RAT, tá? E a gente também faz uma análise das alíquotas do RAT e do FAP, se o FAP, a empresa tem acompanhado lá, né, o relatório anual da Previdência, está aplicando isso corretamente dentro da CEFIP. A gente já tem casos aí de estudo que nós fizemos, onde a empresa, ela mantém um FAP, por exemplo, de 2015 e aplica esse FAP ad eternum, e não acompanha a mudança que tem, muitas vezes ela pode estar recolhendo tributo a maior nesse sentido também, tá? Acho que eu esqueci de comentar com vocês, tem o chat aí, né, acho que todos mandaram bom dia, se tiver qualquer dúvida, vocês podem mandar aí no chat que a gente também vai respondendo, tá? A gente também faz uma análise das bases de cálculo dentro da parte de terceiros e outras entidades, pois existe aí uma discussão, né, que o pessoal aí, acho que você também tem acompanhado, sobre o excedente da base de cálculo. Então a pacta fiscal, a gente tem no nosso software, a gente faz essas análises também de comparação de base de cálculo, para ver se a base de cálculo que está sendo aplicada para a parte de terceiros, ela é correta dentro do respaldo que diz a legislação. Ainda um pouquinho dentro da parte de folha, a gente também faz a análise da desoneração da folha de pagamento, se a base de cálculo está correta também, se todas as deduções pertinentes à base de cálculo da desoneração da folha de pagamento estão sendo aplicadas. Então, a gente faz um trabalho num panorama geral, né, buscando sempre oportunidades de recuperar para a empresa o que foi pago a maior nos últimos 5 anos e também de corrigir o presente para frente, né, já para reduzir a carga tributária da empresa, já de forma imediata, tá? Adentrando aqui um pouquinho dentro da análise de PIS e COFINS, dos tributos indiretos, né, a gente faz uma análise, a gente faz um cruzamento de informações, isso vai ficar bem demonstrado para vocês quando a gente entrar aqui na parte do sistema. A gente faz um cruzamento de informações, a gente costuma dizer lá no escritório que é o mesmo cruzamento que a Receita Federal faz, só que a gente busca oportunidades para a empresa, né, identifica oportunidades, claro, também fazemos a análise de incontingências, se existe alguma coisa aí que está expondo a empresa a um risco de um auto de infração ou alguma fiscalização, mas também buscamos corrigir isso com oportunidades que a empresa não recuperou do passado. Então, a gente faz uma análise na entrada de todas as mercadorias, uma análise minuciosa, nota fiscal por nota fiscal. No nosso software, a gente consegue evidenciar quais são os produtos que estão dentro da nota fiscal, qual a NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul, que vai determinar, basicamente, a tributação daquele produto. Então, cada produto que a gente compra tem uma NCM, e essa NCM, ela é atrelada à tributação daquele produto. Então, a gente faz uma análise para ver se aquele produto está condizente com aquela NCM, e, consequentemente, identificar se a tributação que está sendo aplicada para aquela mercadoria está correta. A gente consegue fazer também, a gente, né, faz uma análise das saídas da empresa, né, na parte de PIS e COFINS, para saber se tudo aquilo que a empresa está comercializando, se tudo aquilo que ela está tributando está de forma correta também. Esse é um diferencial aí também que, né, na minha experiência com mais de 10 anos, pouquíssimas consultorias têm expertise para fazer essa análise de saída, tá?
Então, a gente pega também, a gente encontra casos onde a empresa tem um determinado produto, e esse produto ele é monofásico para o PIS e COFINS. O regime monofásico de PIS e COFINS determina que o recolhimento do imposto ele deve ser feito lá no início da cadeia produtiva. Então, quando a indústria vende esse produto, ela meio que recolhe para toda a cadeia, né, até chegar no consumidor final. Então, da indústria para frente, não deve ter incidência de PIS e COFINS. E tem empresas que acabam comprando esses produtos e, na hora de fazer a venda, eles acabam tributando novamente esse PIS e COFINS de forma indevida. Então, a gente recupera esses valores também que foram pagos aí de forma equivocada, tá? E a gente ainda faz um cruzamento de obrigações acessórias, que acho que é um ponto muito crucial nas análises hoje, de forma né, bem... como tudo hoje é informatizado, né, todas as informações que a gente presta para a Receita são eletrônicas, então a gente faz esse cruzamento de informações dentro do SPED fiscal, que seria toda a base da empresa, com o SPED de contribuições, que é apenas a empresa informa somente a movimentação, basicamente, de PIS e COFINS. E muitas vezes, por conta de erros de parametrização de sistema, né, quando o sistema, às vezes, é implementado na empresa, o que acontece? Muitas vezes, nem toda a carga de notas fiscais que tem dentro lá do ICMS-PI, que é o SPED fiscal, ele acaba sendo levado por contribuições. Então, existem muitas oportunidades que a empresa acaba desperdiçando, né, acaba não trazendo para dentro da análise de PIS/COFINS e acaba tomando crédito, muitas vezes, a menor do que ela deveria, tá? Aí, entrando um pouquinho dentro da parte do ICMS, a gente também faz a mesma análise de entradas, né, como é no PIS/COFINS, só que buscando especificamente a legislação do ICMS para cada estado. Como a gente atende empresas do Brasil todo, o ICMS é um imposto estadual, a Pacta Fiscal ela tem um time composto por pessoas, onde cada um é responsável por analisar o ICMS daquela localidade, daquele estado. Então, a gente tem uma análise específica para empresas de São Paulo, uma análise específica para empresas de Minas Gerais, Espírito Santo, né, e assim por diante. Porque cada estado vai determinar uma regra do ICMS. O que pode dar crédito, o que não pode dar crédito, qual que é a forma de compensação, como que é a forma de restituição disso, tá? E dentro ainda da análise de ICMS, a gente também faz essa análise de saída, buscando se existe algum benefício fiscal para aquela mercadoria que está sendo comercializada, se existe alguma redução da base de cálculo, se a alíquota aplicada também está correta, tá? E dentro agora, no finalzinho aqui do IPI, a gente também faz essas análises, esses cruzamentos de informações, essas análises de entrada do conceito do que é insumo para o IPI, do que é a embalagem, do que é matéria-prima, que vai gerar crédito de IPI, e também a análise da saída, porque às vezes muitas empresas acabam também fazendo a tributação do IPI de forma errada, no sentido de que existe um produto, né, aquela NCM daquele produto garante uma alíquota zero de IPI, e a empresa acaba tributando lá, aplicando 10%, por exemplo. Então, imagina só o tamanho do dispêndio de dinheiro, né, que é gasto nos últimos 5 anos, analisando isso, que a empresa está recolhendo lá imposto indevido maior. Então, são análises que a gente consegue fazer que ajudam muito a empresa a toque de fluxo de caixa. E aqui, por último, dentro ainda do IPI, né, eu destaquei algumas situações aí mais corriqueiras, né, que a gente identifica. Empresas que têm saldo credor de IPI. O que seria o saldo credor do IPI? A empresa, ela compra a mercadoria com crédito, né, ela compra a mercadoria, faz a escrituração do crédito na entrada dessa mercadoria, e quando essa mercadoria é vendida, ela tem algum benefício, ou ela é uma empresa exportadora, por exemplo, e o IPI ele é reduzido a zero. Então, ela fica com um saldo lá gigantesco de crédito de IPI e não sabe o que fazer com ele. Ou, às vezes, o próprio contador não tem o conhecimento de como utilizar esse saldo de crédito de IPI. Então, nós, a Pacta Fiscal, fazemos essa análise, esse estudo, fazemos os pedidos de ressarcimento e esse crédito de IPI, ele pode ser compensado com qualquer outro tributo federal, tá? Inclusive, depois da entrada do E-Social, né, a partir do momento que a empresa começa a apurar
a folha de pagamento pelo e-social, a gente consegue fazer compensação entre tributos, né, o que a Receita chama. Eu consigo compensar débitos de tributos indiretos, créditos de tributos indiretos com débitos previdenciários, tá? Então, a gente consegue fazer toda essa análise com a empresa, ver qual que é a melhor alternativa aí que ela tem, qual é o imposto que ela está tendo muito débito, tendo um custo muito alto, e a gente consegue direcionar esse crédito de IPI para compensar esse tributo, tá? Vou passar aqui o slide. Aqui a gente demonstra um pouquinho do software que nós temos, né? Aqui é dentro da parte da análise previdenciária. Então, eu vou passar aqui um vídeo curto, ele tem três minutinhos, demonstrando para vocês como que seria mais ou menos a análise dentro do nosso software, para vocês entenderem como que a gente conseguiu desenvolver esse software e como que as informações elas ficam muito claras e muito concisas para o analista que vai executar o trabalho, conseguir entregar um trabalho muito rápido para vocês, tá? Vou passar aqui, acho que está um pouquinho pequenininho, mas acho que dá para enxergar. Então, aqui a gente tem o nosso software, a gente importa as folhas de pagamento aqui, seja em formato MANAD ou em formato PDF, tá? O nosso sistema, ele tem uma leitura de OCR, que ele vai conseguir fazer a extração de todas essas informações dentro lá do PDF. Então, aqui a gente importou um período de folha aqui de 2020, e o sistema já está extraindo as rúbricas dentro do que ele identificou lá no PDF da folha de pagamento. Então, aqui ele identificou essas rúbricas do PDF, né? Aí o analista vai fazer toda a seleção de rúbrica, vai consultar lá dentro da folha de pagamento se é um evento tributado, se é um evento não tributado, se a legislação permite que a gente possa tomar o crédito dessa verba, né? Assim por diante. Então, a gente marcou aqui um evento, por exemplo, adicional noturno, é o evento 1800, e aí o sistema vai começar a calcular e buscar dentro da folha de pagamento todos os eventos que correspondem ao adicional noturno, evento 1800. Então, ele começa a fazer o cálculo, aparece ali na barrinha de status, calcular. Então, ele está calculando, ele vai calculando, né, mensalmente, né, de todos os meses. Então, ele começou a fazer o processamento e está fazendo o cálculo. Quando ele conclui, né, esse cálculo, o analista já consegue ter uma visão geral da empresa, né, de toda a tributação da folha dela. Eu vou explicar também um pouquinho mais para frente os documentos que nós precisamos para fazer essa análise, e aí a gente consegue adentrar no detalhe do que a empresa está tributando, se as bases estão batendo com a CFIP, se existe alguma oportunidade nesse sentido. Então, aqui o sistema já extraiu todas as informações, e aí está carregando aqui o relatório em PDF que o analista consegue visualizar os eventos da folha de pagamento que ele selecionou lá atrás, tá? Então, carregou aqui, você vê que ele trouxe somente o evento que nós selecionamos lá, adicional noturno, e aí ele me traz as oportunidades, né, o valor da base de cálculo, a alíquota previdenciária que foi aplicada, né, no caso 20%, e qual seria o crédito patronal em cima disso. Então, a gente pega aqui uma folha, por exemplo, a gente clica ali, o analista consegue vincular a folha com a oportunidade identificada. Então, dentro dessa análise previdenciária, a gente consegue entregar um trabalho, em média, né, de 15 dias, a partir do recebimento de todos os documentos. Então, a gente consegue fazer um trabalho muito bem embasado, muito seguro, né, num trabalho muito célere. Esse software é um software desenvolvido pela Pacta Fiscal, então é um diferencial muito grande aí que nós temos no mercado, onde a gente consegue entregar um resultado muito preciso para vocês, tá? Vou passar aqui o slide, eu vou entrar um pouquinho agora dentro de como a gente apresenta o nosso trabalho para os nossos clientes, tá? A identificação, a gente tem duas metodologias, duas formas de prosseguir com o trabalho. A gente pode, a empresa pode enviar documentos para nós de forma resumida, né? A gente pede geralmente aí 6 meses de folha de pagamento e de CFIP para fazer uma análise prévia,
para identificar, porventura, se existe oportunidade para a empresa, sem despender um tempo muito grande do pessoal da contabilidade ou da própria empresa, buscando todos os arquivos, os 5 anos de folha, e para no final a gente fazer uma análise e falar, poxa, ó, tá tudo certinho, não temos oportunidade. Então, a gente pede esse material de 6 meses de folha para desenvolver uma análise prévia, né, buscando as oportunidades que a empresa pode ter projetada para os últimos 60 meses. O nosso software, ele tem uma base de dados onde ele é atualizado diariamente com base nas empresas, né, que nós já executamos trabalho, né, claro, de forma sigilosa, e com base na legislação tributária e previdenciária, que cada vez que há uma mudança, a gente atualiza lá a nossa base de dados. Então, a gente, com base nesses documentos, né, nessa amostragem de 6 meses, a gente consegue prospectar qual seria a oportunidade que a empresa tem nos últimos 60 meses, nos últimos 5 anos. Então, eu vou só mudar aqui para vocês, para a gente poder dar uma olhada no relatório da prévia, tá? Vou só alterar aqui. Então, aqui seria mais ou menos como que a gente apresenta essa prévia para os clientes, tá? Então, a empresa mandou 6 meses de folha de pagamento, a gente fez a análise no nosso software, identificamos oportunidades, e a gente marca uma reunião para apresentar para o cliente quais são essas oportunidades, tá? Então, aqui a gente tem na primeira tela, aqui os dados da empresa, aqui a apresentação do nosso escritório, né, da Pacta Fiscal, a gente está localizado em São Paulo. Aqui, qual é o escopo desse diagnóstico prévio, se ele é um diagnóstico previdenciário ou tributário, eu vou demonstrar também o tributário para vocês um pouquinho mais para frente, tá? Então, aqui foi um diagnóstico previdenciário, né, que a gente faz a análise da folha de pagamento e tudo mais. E aqui a gente começa a adentrar um pouquinho nos valores que nós identificamos. Lembrando que, como é um diagnóstico prévio, ainda, possivelmente, né, na maior parte dos casos, ainda não tem um contrato assinado com a empresa. Então, a gente demonstra que existem oportunidades, né, para recuperação, mas a gente ainda não entra no detalhe de quais são essas oportunidades. É só para demonstrar para a empresa que o projeto ele é viável. Na Pacta Fiscal, né, como a gente executa esses trabalhos e a gente, né, lida muito com legislação tributária, seja ela por parte da Receita Federal, seja legislações do STF, do STJ ou do CARF, a gente faz uma separação por graus de risco dentro dos trabalhos que nós apresentamos, tá? Aonde o que seriam esses graus de risco? Seriam as oportunidades, né, que nós identificamos, linkado a como que está a jurisprudência da Receita Federal perante essa oportunidade. Então, para vocês terem uma ideia, os créditos que nós identificamos, as oportunidades que são identificadas, classificadas como grau 1, são oportunidades 100% administrativas, ou seja, são oportunidades que a própria Receita Federal já tem o ok, já bateu o martelo, dizendo que o contribuinte ele pode se recuperar desse valor e corrigir o presente para deixar de tributar o futuro, tá? Então, são oportunidades que não têm questionamento por parte da Receita Federal nenhuma, tá? Então, a gente faz essa apresentação dessa forma. Aqui nesse modelo aqui, a gente apresenta os créditos do grau 1, o tipo da oportunidade, ele é uma oportunidade aqui previdenciária, lembrando que essa análise ela é dentro da parte da folha de pagamento, né, da tributação dos 20% patronal e do RAT. Aí no próximo slide, a gente apresenta as oportunidades que nós identificamos como grau 2. Dentro dessas oportunidades de grau 2, geralmente a gente vai linkar sempre 2 tipos de oportunidades. Ainda a parte previdenciária, os 20% patronal e o RAT, e aqui tem uma outra oportunidade que é excedente da base de outras entidades, que eu estava falando para vocês lá no comecinho da nossa apresentação. O que acontece? Por que nós classificamos como grau 2? Porque são oportunidades que ainda a Receita Federal ela não tem um posicionamento a favor do contribuinte, mas a gente tem uma jurisprudência já sólida dentro do STF, do STJ ou até mesmo do CARF, dizendo que o contribuinte ele pode sim recuperar esses valores, tá?
Então, a gente apresenta dessa forma para que a empresa ela tenha uma noção, né, das oportunidades que ela tem e qual que é o risco de buscar cada uma delas, para que a empresa possa planejar, porque existem empresas que a toque de caixa falam, não, eu tô, não tenho dinheiro para recolher o tributo esse mês, então eu vou utilizar o grau 2 de forma administrativa. A gente pode fazer isso? Então, aí a gente explica. Poder pode, mas existe esse risco caso a empresa, né, seja fiscalizada ou seja questionada a respeito desses créditos. Então, existe um certo risco, tá? E aqui, por fim, as oportunidades como que nós evidenciamos como grau 3, que são oportunidades totalmente judiciais, que a gente ainda não tem um posicionamento nem por parte da Receita Federal, e tanto o STF ou o STJ, ele tem divergência de julgamentos entre as turmas, então não é nada ainda que está concreto. Então, é um crédito que nós apresentamos e recomendamos que a empresa ingresse com uma ação judicial e somente após o trânsito em julgado ela recupere esses valores, tá? Aqui fica um panorama geral, né, do montante que é apresentado, né, das oportunidades e da classificação de risco dos créditos que são apresentados. Nesse caso aqui, a gente recebeu esses documentos de folha para fazer esse diagnóstico prévio. É feito dentro do software uma média aritmética com base em todo o banco de dados que nós temos e projetado para os últimos 60 meses. Então, quando a gente recebe a documentação da folha de pagamento, o valor que nós identificamos de crédito fica próximo desse valor de projeção aqui que nós identificamos nessa análise primária, tá? Aqui para frente, a gente já entra explicando para o cliente quais seriam as fases do trabalho da Pacta, caso nós, né, consigamos evoluir com o contrato e tudo mais. Então, a gente faz uma análise, né, de toda a folha de pagamento, aí sim é uma análise completa dos últimos 60 meses, os últimos 5 anos, e a gente entra verba a verba, mês a mês, fazendo toda a análise de apuração da parte patronal, apuração do RAT, de terceiros, se teve valores pagos à cooperativa, se as bases de cálculos estão condizentes com o que está a apuração da folha de pagamento, e entregamos em até 15 dias, né, em média 15 dias, um relatório com toda a fundamentação legal, vou demonstrar esse relatório para vocês também, com todas as oportunidades identificadas, junto com as planilhas mensal de item a item e mês a mês com o valor do crédito que foi identificado. Então, é um trabalho bem no detalhe mesmo, né, que a gente costuma dizer para que a empresa ela se sinta segura, para que quando a empresa for conferir o nosso trabalho junto com o contador dela ou com o advogado, a empresa possa visualizar que de fato foi feita a análise. Se ela buscar lá no mês de janeiro de 2016, qual é o valor de 1/3 de férias, vai bater com o que está lá na nossa planilha, tá? E aí, na terceira fase, que seria já a fase já de início de procedimento de compensação, isso já está dentro do escopo do nosso contrato. A Pacta Fiscal ela tem um time especializado para realizar todo o suporte para compensação, já envolvendo a retificação de CFIPs, né, que a gente não adianta apenas identificar o crédito, a gente precisa operacionalizar esse crédito da forma correta. Então, a gente faz toda a retificação do CFIP e a confecção dos PERD-COMPs para que a compensação seja feita atendendo os requisitos da instrução normativa da Receita Federal. Então, a gente vai retificar CFIPs, evidenciando o valor do crédito que foi identificado naquela competência, gerando um pagamento a maior, e esse pagamento a maior vira objeto do PERD-COMP, que é o pedido de compensação e ressarcimento que a Receita Federal determinou, para que a gente possa para que a empresa possa estar recuperando esses valores, tá? Abatendo esses valores com débitos previdenciários ou os tributos. E, por fim, o escritório ele fica responsável, né, contado da data da compensação, 5 anos para frente, a atender qualquer fiscalização que a empresa tenha no tocante aos créditos que ela compensou apresentados pela Pacta Fiscal. Então, isso também está previsto no nosso contrato. Então, a empresa ela tem um respaldo aí da Pacta Fiscal
5 anos para frente, porque, como a gente costuma dizer aqui no escritório, o nosso trabalho ele é feito como um todo. Não adianta a gente colocar a empresa lá, compensar, de repente a empresa é fiscalizada, o fiscal quer entender um pouco melhor aqueles créditos e o nosso escritório desaparecer, como que geralmente é uma reclamação muito corriqueira dos clientes aí, né, que as consultorias acabam não dando essa assessoria. Então, a gente tem aí nosso contrato previsto isso, que contado 5 anos da data de compensação, a gente atende a fiscalização sem custo adicional nenhum, tá? Eu vou voltar agora aqui para o nosso slide, para demonstrar para vocês quais são os documentos que nós precisamos e o nosso relatório. Deixa eu alterar aqui novamente. Aí. Gente, se tiver qualquer dúvida, pode mandar aqui no chat que a gente vai respondendo, tá? Eu tô falando, mas às vezes fica alguma dúvida no ar aí, pode mandar que a gente esclarece. Bom, já dentro da parte da análise de identificação de oportunidades, né, que seria o diagnóstico completo, aí a gente precisa dos documentos dos últimos 60 meses, últimos 5 anos. Os documentos que a gente trabalha, né, que a gente necessita para fazer essa análise, o resumo da folha de pagamento ou uma NAD, tá? Geralmente as empresas aí, empresas de grande porte, tem uma NAD lá, às vezes a empresa ela não entrega uma NAD, é só se ela tiver uma fiscalização, mas às vezes a empresa ela tem isso lá dentro do sistema dela, é só gerar uma NAD e mandar para a gente consegue analisar. A CFIP, né, a gente precisa dele ou em PDF ou em backup. O backup ele é um pouco mais importante, porque como a gente vai retificar as obrigações depois para a empresa fazer a compensação, então é muito importante que a empresa tenha o backup da CFIP, pelo menos de algum período, para que a gente possa alocar esses créditos. A tabela de incidência, né, que a gente precisa para identificar quais são os eventos que a empresa está ofertando para a tributação previdenciária. E o relatório anual de FAP, né, para a gente identificar na CFIP se eles estão sendo informados corretamente, se está tudo certinho. Eventualmente, a gente pode precisar de algum outro documento, às vezes, geralmente, uma convenção coletiva de trabalho, para identificar uma verba lá, se ela tem uma força lá que ela é impositiva para a empresa, para que a empresa pague aquela verba para o funcionário, então ela acaba sendo tributada de forma por força de lei, então a gente tem algumas características na legislação e dependendo de como essa verba ela é imposta à empresa, a gente pode não tributar essa verba para a parte patronal e para o RAT. E o trabalho, ele, em média, né, a gente conclui ele em 15 dias. Então, a partir do momento que a gente está com todos esses documentos em mãos, né, a partir do momento que as informações estão completas, o trabalho é analisado e até 15 dias a gente entrega para a empresa um relatório com toda a fundamentação legal e com as planilhas, né, eu vou demonstrar aqui para vocês também, para que a empresa aí submeta ao análise do contador, do advogado, do controller, né, todo o complexo da empresa, e a gente possa evoluir com as compensações. Deixa eu só voltar a tela aqui para mostrar para vocês o relatório. Tá. Então, esse aqui é um relatório previdenciário, né, só para vocês terem uma ideia de como que fica o trabalho apresentado para a empresa. Então, a gente aqui vai ter todo o sumário, né, do relatório, todos os dados da empresa, né, que foi identificado, qual que foi a data de início do trabalho e a data de término, por isso que a gente tem esse contador aí de, em média, desses 15 dias, porque a gente sabe que, como eu disse, é muito importante apresentar um trabalho rápido para a empresa, porque às vezes tempo para a empresa é dinheiro, então elas precisam muitas vezes ter um tributo que vai vencer logo ali na frente, e o trabalho acaba vindo de encontro para aliviar o caixa da empresa nesse sentido. Então, aqui a gente vai ter toda a fundamentação legal de cada verba que nós identificamos, separado por grau, né, por grau de oportunidade, com todos os valores nominais corrigidos, né, quando a gente vai fazer essa compensação, a Receita Federal autoriza que
a empresa corrige esse valor pela taxa Selic, então é como se fosse um juros inverso, né? Quando a gente deve tributo, a Receita vai lá e cobra um juros da gente. Então, como a gente pagou um tributo maior, quem está devendo juros para a gente é a Receita. Então, essa atualização é feita pela taxa Selic para compensar esse pagamento maior, tá? Aqui a gente vai demonstrar, explicando o que eu falei para vocês, quais são os graus, né? Aqui entra bem na parte da legislação mesmo. Então, conta um pouquinho da instituição da contribuição previdenciária, quais são as verbas previdenciárias, qual a fundamentação do crédito. E como eu disse, a gente vai ter, para cada oportunidade, a gente vai ter uma legislação específica que nós separamos dentro do nosso software, né, que geralmente é a legislação mais atual que tem, né, a gente analisa isso diariamente para identificar se houve alguma alteração, e aí a gente vai demonstrar isso por um relatório bem detalhado mesmo, de toda a fundamentação legal, tá, para que a empresa sinta-se confortável em tomar os créditos que nós estamos apresentando. Então, é basicamente isso. O relatório é bem da parte legal mesmo, bem da parte, explica aqui também como que é feita a compensação. Todos os procedimentos na pacta fiscal são muito transparentes, muito bem explicados para o cliente não vai fazer nada que ele não esteja sabendo, não esteja confortável em fazer, tá? Então, nosso relatório é basicamente isso, né? Dependendo da empresa, o relatório ele vai ser um pouco maior ou um pouco menor, de acordo com a quantidade de oportunidades que nós identificarmos, mas geralmente ali a gente vai ter sempre uma fundamentação para cada oportunidade identificada. A evidenciária seria isso. Se alguém tiver alguma dúvida, né, pode mandar aí no chat que eu respondo. Agora a gente vai falar um pouquinho da análise dos tributos indiretos, PIS, COFINS, ICMS, PI. Eu vou seguir a mesma metodologia, né, vou aplicar aqui o software do nossa parte de indiretos, né, e aí explico um pouquinho também a metodologia do trabalho, tá? É um vídeo também bem rapidinho. Aqui é um software também que nós desenvolvemos. Da parte de indiretos, né, a gente vai precisar de outros documentos, geralmente é o SPED fiscal, o SPED contribuições, então a gente faz a importação disso, vocês visualizam que é bem rápida a importação, que a gente está importando 6 meses de folha, e em menos de 1 minuto a gente consegue já importar esses arquivos para fazer uma análise prévia para a empresa também, a mesma metodologia, tá? A gente faz uma análise prévia e depois evoluindo uma análise completa. Então, aqui a gente tem o módulo de auditoria, que a gente chama, que a gente vai identificar contingências dentro desses arquivos, onde possa estar expondo a empresa algum tipo de fiscalização, ou que pode ser algum ponto de atenção para a fiscalização eletrônica da Receita Federal. E aqui, já na parte de gestão, a gente já começa a fazer a análise de oportunidades para a empresa. Então, a gente faz essa análise bem completa, onde aqui, por exemplo, nesses arquivos, aqui a gente já importou, clicando em PIS e COFINS, a gente já tem um panorama do que a empresa recolhe de PIS e COFINS, qual a base de cálculo dela, quais são os créditos que ela apropria. A gente clicando ali depois na parte de base de cálculo de crédito, já demonstra para a gente quais são a base de cálculo de crédito que ela apropria, energia elétrica, insumo, aluguel e assim por diante. E isso a gente faz para os outros tributos também, tanto para o PIS, COFINS, ICMS, IPI, né? Eu não coloquei todos para não ficar muito demorado o vídeo, mas a gente consegue ter um panorama já geral da empresa. Dentro desse panorama, o analista que está executando o trabalho, ele já consegue vislumbrar algumas oportunidades, e aí ele consegue vir aqui e buscar como que a gente vai trabalhar com essas oportunidades. Então, por exemplo, aqui ele vai buscar todas as notas fiscais de entrada da empresa. Então, dentro dos arquivos que nós importamos aqui, o sistema já nos trouxe todas as notas fiscais da empresa, lançado por registro, qual é o participante, qual é a chave da nota fiscal, base de cálculo, qual o item envolvido, NCM e assim por diante. Tá? Então, a gente consegue fazer essa análise também de uma forma bem célere. Na parte de prospecção, né, de diagnóstico prévio, geralmente a gente pede também 6 meses da folha de pagamento, 6 meses dos arquivos do SPED fiscal e o contribuições, tá, para fazer essa análise, e esse resultado
prévio, em torno de 20 dias a gente já consegue apresentar para a empresa. Ele é um pouquinho mais demorado que o previdenciário por conta do volume de informações ser muito maior, tá? E aí a gente faz a apresentação de oportunidades para a empresa também. Dentro aqui da análise de indiretos, eu vou demonstrar também aqui qual que é o relatório de diagnóstico prévio que nós identificamos. Ele é muito similar ao relatório aqui, isso. Ele é muito similar ao relatório que é apresentado previdenciário, até mesmo para a gente atender um padrão para as empresas, né, para a gente conseguir unificar, né, para ficar muito mais fácil do empresário entender. Então, aqui também a gente tem os dados da empresa, aqui os dados que nós identificamos de oportunidades, né, por exemplo, essa empresa, a gente separa por tipo de cruzamento de informação. Então, aqui são créditos que não estão apropriados e não escriturados no SPED de contribuições, que é aquele cruzamento de informação que eu falei para vocês no início. Então, a gente identificou para essa empresa essas oportunidades aqui. Para vocês terem ideia, essa empresa, ela tem compra para industrialização, né, crédito totalmente líquido e certo, onde estava escriturada em uma obrigação e não foi levada para outra. Então, ela teve aí um crédito de 2.800.000 reais, que simplesmente ficou aí no limbo por não ter esse encontro de informações aí de cruzamento de informação. Depois aqui a gente fez uma análise de débito, né, das saídas da empresa. Nessa empresa específica estava bem certinha as operações dela, então a gente encontrou apenas algumas oportunidades bem pequenininhas também, tá? Então, é basicamente isso. Aqui a gente vai ter uma projeção também visualizada de forma macro, né, para o empresário visualizar qual é a prospecção de créditos que ele tem, e aqui a metodologia do trabalho. Ele é muito similar à parte previdenciária, tá? Então, na parte dos indiretos, a gente também pede todos os arquivos, né, pertinentes, SPED de contribuições, SPED fiscal, o ECF e o ECD, que são os documentos contábeis e de imposto de renda da empresa, para fazer todo esse cruzamento de informações. A gente apresenta também um relatório com toda a fundamentação legal, com todas as oportunidades, idêntico à parte previdenciária. Então, cada oportunidade identificada vai ter uma fundamentação específica, e aí a empresa evoluindo segue o mesmo trâmite como se fosse a parte previdenciária. Na Pacta Fiscal, a gente também tem um time especializado em retificação de obrigações acessórias tributárias, que seria a DCTF e os SPEDs, contribuições e fiscal. Então, a gente vai fazer essas retificações e informar esse crédito para a Receita Federal certinho, enviar esses arquivos para a Receita e fazer os perdecombs para as compensações também, tá? E aí, no mesmo trâmite do previdenciário, o escritório também fica responsável a atender a fiscalização, contados 5 dias, contados 5 anos para frente da data da compensação, tá? Então, é o mesmo trâmite que eu expliquei para vocês, o que vai mudar aqui é só o tributo analisado e as oportunidades, tá? Deixa eu voltar aqui no slide. Aqui. Ok. Então, para a parte dos tributos indiretos, a gente vai pedir, né, evoluindo, a gente pede 60 meses, que são os últimos 5 anos do SPED fiscal, SPED contribuições, a escrita contábil digital, que é a ECD, e a escrita contábil fiscal, que é a ECF, que vai trazer todas as informações de imposto de renda para a empresa, tá? Esse trabalho, em média, a gente consegue apresentar para a empresa em até 60 dias, tá? Às vezes pode ser um período menor. Por conta do volume de informações ser muito maior, né, para a parte tributária, então por isso que é um trabalho um pouquinho mais demorado, mas é um trabalho muito bem embasado, muito bem feito, muito bem conciso, para que a empresa possa estar depois verificando isso e apropriando esses créditos de forma segura, tá? Aqui as vantagens do projeto, eu vou retornar com o Fábio, que aqui entra um pouquinho mais da parte comercial também. Então, queria agradecer a todos novamente pela oportunidade, por ficarem me ouvindo aí falar. Se tiver qualquer dúvida, a gente pode mandar no chat. No finalzinho, depois a gente vai colocar os nossos contatos. Vocês podem também mandar e-mail, que aí a gente esclarece para vocês, tá bom? Eu vou voltar aqui para o Fábio e vou ficar aqui à disposição de vocês, tá? Deixa eu só colocar aqui.
Pronto, Fábio. Aí, doutor Fábio Gimenez. Olá, Juan, muito obrigado aí pela sua apresentação, explanação dos nossos trabalhos. Bem, pessoal, aquilo que o Juan disse, né? O nosso trabalho é um trabalho que ele faz toda a verificação das oportunidades previstas na legislação, muito embora no trabalho previdenciário, que tem lá as questões que são ligadas ao grau de risco 2 e grau de risco 3, que nós entendemos que no primeiro momento são questões que devem sim ingressar com uma ação judicial, mas tem empresas que preferem até para aliviar o fluxo de caixa, prosseguir com o trabalho administrativo. Tanto para o grau 1 como para o grau 2, caso a empresa faça essas opções, nós damos todo o suporte na parte não só operacional, para fazer as compensações, como também está previsto no nosso contrato de prestação de serviço, o nosso acompanhamento e, caso aconteça, a defesa se isso vier a acontecer de créditos que foram compensados. Custo do trabalho, tá? Tanto para fazer uma análise prévia, né, aquela análise inicial, para verificar se tem um tipo de benefício, oportunidades, como também para o trabalho completo, diferentemente das auditorias tradicionais, o nosso custo é zero. Não tem nenhum custo inicial para fazer uma análise, não tem custo para fazer o trabalho operacional, né? Nós costumamos dizer que o risco do trabalho em ser aceito, esse risco é nosso. Então, por isso que o foco do nosso trabalho é justamente na esfera administrativa. Por quê? Nós entendemos e sabemos até, pela nossa experiência no mercado, que a legislação nos permite fazer, periodicamente, revisões sobre aquilo que a empresa já faz nas suas operações. Então, com isso, sempre surgem inúmeras oportunidades. Então, o investimento para esse projeto é zero. Ao final do trabalho, como bem o Juan colocou, nós apresentamos todo o relatório, todo o embasamento legal, e está previsto no contrato essa liberdade que a empresa terá, né, pela sequência do trabalho, que seria as compensações futuras, e se isso ocorrer, logicamente, tem um percentual sobre esse resultado mediante a cada economia financeira, mas também, senhores, se porventura a empresa entender que o que foi apresentado ela não vai dar sequência nas compensações, o risco é nosso, não recebemos nada por isso. Então, não tem nada que obrigue a empresa a prosseguir com o trabalho, tá? E se ela não prosseguir, ela não vai nos dever nada por aquilo que foi identificado. É muito importante também salientar que não só nós buscamos as oportunidades previstas na legislação, né, que vão gerar créditos, mas também, caso a empresa tenha algum tipo de passivo oculto, e nas nossas análises serão identificados, nós vamos expor para a empresa o risco que ela está correndo, né, até para ajustar a sua operação, e para que ela também entenda, né, que, olha, tem um risco aqui, mas, ó, está faltando 6 meses para prescrever esse período. Então, a empresa vai decidir pelo ajuste ou não daquilo que é um passivo que ela não tem o conhecimento. Aí a questão do acompanhamento do trabalho, que é para os próximos 5 anos, sobre essa responsabilidade a partir do momento que foi feita a compensação ou a restituição. Então, recapitulando, honorários somente sobre o resultado que foi compensado ou restituído, não sobre o montante do trabalho que foi identificado. Ou seja, então identificou lá um valor e esse valor vai ser diluído em compensações durante 10 meses. Então, sempre que houve essa compensação, que é realizada pela nossa equipe operacional, todas essas compensações, então, mediante aquela economia que a empresa teve no mês, então, incidiria os nossos honorários. O acompanhamento de responsabilidade pelos próximos 5 anos. Tá? Então, esse é o trabalho que nós fazemos, levando todas as oportunidades com segurança, sem nenhuma aventura, porque nesse mercado, nesse ramo, né, de tributário, tem muitos aventureiros de plantão. Eu costumo dizer que, pós-pandemia, esses aventureiros se multiplicaram e, às vezes, os empresários são iludidos por uma situação que não existe. Então, qual que é o nosso foco aqui? É, de fato,
apresentar um resultado viável para a empresa, onde ela terá liberdade pela sequência do projeto ou não. A palavra final é da empresa. Nós somos mero portadores para demonstrar para a empresa as reais oportunidades, mas a palavra final sempre caberá ao empresário, ao corpo jurídico da empresa, em prosseguir com o trabalho ou não. Bom, pessoal, isso é o que nós tínhamos para passar para vocês nesse webinar. Agradecemos aí a presença de todos novamente, o pessoal da Sênior Noroeste Paulista, a todos que nos ajudaram nesse projeto. Os nossos contatos, o Juan está colocando agora, o meu contato, que é comercial, e do Juan, que é operacional. Qualquer dúvida que vocês tenham, fiquem à vontade para entrar em contato conosco. A ideia aqui sempre é somar com os departamentos envolvidos nesses processos, sempre trazendo o quê? Benefícios para a empresa, que nesse momento de dificuldade extrema que o país está vivendo, a ideia é sempre somar os esforços com a nossa equipe operacional. Mais uma vez, agradeço ao Fabiano, a Manuela, a Ariadne e ao Ademar por ter nos aberto as portas, né, da Sênior para demonstrar um pouco mais sobre os nossos trabalhos. Tá? Fico aí no aguardo, se tiver alguma dúvida, estamos à disposição. Muito obrigado a todos, tenham uma excelente semana e até mais, pessoal. Até breve. Tchau, tchau. Dúvida, podem encaminhar por e-mail, tanto para mim quanto para o Fábio. Queria agradecer a todos, o pessoal da Sênior também, muito obrigado a todos os participantes. Tchau, tchau.